O Haddad aqui falou que vai ser o Lula mesmo. Tem muita gente achando que vai ser e tem gente apostando que ele não vai arriscar fechar a carreira dele política com uma derrota. Uma possível derrota, né? O que você acha? Você acha que o Lula vai? A situação do Lula é uma situação peculiar. O Lula, ele pensa muito agora no legado dele. Eu acho que de fato ele pensa no legado enquanto imagem. O Lula é um sujeito vaidoso. Desde o começo do... Pensa a cabeça dele, cara. O Lula é um cara que pensa que o mundo gira ao redor dele. Ele terminou o mandato dele lá em 2010, com o Obama falando, ele é o cara. Na verdade ele é o meu cara, mas tudo bem, o Lula vendeu que era, ele é o cara. Que, trouxe a Copa, tal, o Brasil cresceu. A gente sabe o que deu aquele crescimento, né? É um crescimento de mentira, o Brasil se ferrou e a gente tá quebrado por conta das decisões daquela época até hoje. Mas, no fim do dia, o Lula, enquanto um cara vaidoso, ele se imagina como um cara enviado por Deus, né? Ele, na prática, foi preso, ele disse que foi preso injustamente, aí de repente ele é solto e aí ele ganha a eleição. E aí ele ganha a eleição, casa com uma mulher mais nova, e ele falou, agora eu vou fazer meio que as coisas do meu jeito. Eu acho que boa parte dos erros que a gente tá vendo nessa questão com o Trump tem a ver com o Lula ter escolhido que esse mandato fosse um mandato em que ele daria uma cara muito particular. E ele tá meio que sem filtro, né? Assim, o Kim tem acesso a alguns interlocutores do governo que dizem, o Lula e a Janja estão sem filtro, falam o que querem, tomam decisões que às vezes o PT não concorda, às vezes, sei lá, a chancelaria, o Itamaraty não concorda. Ele sai fazendo as coisas... E, cara, ele tá um pouco ligando para as consequências. Onde eu acho que entra essa situação de 2026? O Lula tá gostando de talvez terminar a carreira dele num grande ato de enfrentamento aos Estados Unidos. Como se fosse, viu, eu sempre fui esse líder popular, de esquerda pra América Latina que vocês imaginavam. Porque ele sofre dentro do PT e dentro das esquerdas no Brasil uma pressão muito grande por toda vez que ele chega à presidência da República, ele chega com um discurso, vou enfrentar os bancos, vou enfrentar as elites, e ele cede no final. Ele sempre faz um concerto, um arranjo com essas elites, e ele governa com o banco. Assim, o banco nunca lucrou tanto quanto os governos do PT anteriores, e agora nesse governo, a gente lembrar, ele fazia reunião na casa da família Setúbal, lá do Itaú, e tinha apoio da Trajano, ou seja, grande empresariado, o BTG Pactual participava. O Lula sempre foi amigo desse grande capital, e a esquerda denunciava ele por isso, e talvez tentar um grande finale agora, com um discurso anti-americano, se colocando como, eu sou o líder dos fracos que enfrentam os Estados Unidos, talvez seja esse ato final. Um grande finale. Se esse grande finale encerra ele de maneira impopular e ele não participa da eleição, mas entregou, vamos dizer, o discurso de esquerda, aí ele passaria a bola para um candidato sucessor. Mas ele não fez isso. Em tese, o PT quer o Haddad. Não. Vai explicar pra eles. Eles acham que o Haddad é um puta cara. Não, mas eu não vejo esse movimento, né? Nem dentro do PT. Dentro do PT tem. Teve aquele... Estavam fritando o Haddad no começo do ano, com memes e tudo mais, e o PT meio que parece que deixou. Você não sentiu isso? Mas o PT de São Paulo, o grupo do Lula, considera o Haddad o nome, vamos dizer, natural para a sucessão. Porque assim, o PT tem as alas, né? Agora o próprio Edinho do PT tá assumindo a presidência. O PT tem as alas, ele tem os grupos. Tem a ala do Nordeste, que se considera desprestigiada, porque na prática são os governadores do Nordeste que operam a eleição do PT lá, e é lá que o PT ganha a eleição nacional. Vamos dizer, o PT da Bahia. Quem vira o jogo eleitoral do PT é a Bahia. A Bahia dá uma baita votação, um estado tem uma população grande, e eles não têm o mesmo prestígio que o grupo de São Paulo. Então, tem essa pressão, tem essa briga, mas no fim do dia, vai ser o quê? O Rui Costa? Não ele nem tá com esse prestígio para isso, nem na parte de articulação política do governo ele não foi bem. Então o PT, assim, o caminho natural vem sendo o Haddad. O que eu acho bom pra gente que é inimigo do PT. Assim, acho que a gente tô colocando aqui como... Por quê? Porque ele não tem chance, certo? Porque eu acho ele muito ruim, vai ser muito fácil enfrentar ele. Vai ser muito fácil e ele vai ter que carregar um monte de pedra nas costas, que foram as decisões políticas dele, que ele não vai saber explicar na eleição. Como não soube quando foi um prefeito ruim de São Paulo, explicar a gestão ruim dele, prefeito de São Paulo, e ele perdeu no primeiro turno. Então, que bom, espero que seja o Haddad, espero que eles cometam esse erro. Se não for, né, o Lula, você acha que não vai mesmo? O Lula só iria em condições especiais em que ele... que ele não perca a eleição, né? O Lula não vai ir pra uma eleição se for pra terminar, que ele termine ganhando a eleição, entregando um legado. Pesquisa agora? Eu sei que não vale muito pesquisa tão longe das eleições, mas tá meio empate técnico, né? Tá, porque assim, houve esse... Tarcísio com... as pesquisas dão, vamos dizer, Tarcísio, Michele, o próprio Jair Bolsonaro vencendo o Lula. No segundo turno? Não. E... no geral, é esse o cenário, porque o Lula estava muito mal, estava desprestigiado. Se a gente fosse pegar as pesquisas até o começo do ano, até o eleitorado do Nordeste do Lula tirou o pé. Então,
Pô, o Eleitoral do Nordeste tira o pé, como é que... Né, eles pegaram o Sidônio, que é o marqueteiro dele, botou o Sidônio, vamos mudar a linha, então, vamos dar energia elétrica de graça, puta, bolsa gás, toda aquela política populista clássica do PT. E chamar também os influenciadores, né? Teve reuniões. Exato. E aí? E é uma Isso tentativa. funciona? Eu não sei se funciona. Acho que eles tiveram um efeito positivo com influenciadores nas eleições, aquela coisa com o Felipe Neto nas eleições. Que abandonou o barco. Né? E ele meteu o pé pra fora. O uso da Mind8, o uso daquelas agências pra divulgação de conteúdo pro governo. Agora, nesse lance do IOF, eles começaram a fazer os vídeos com inteligência artificial. Cara. Foi constrangedor. Coisa estranha. Foi zoado. Mas você vê que agora, com essa treta com o Trump, o discurso foi meio alinhado, né? De patriotismo, né? De resgatar um patriotismo. Não sei se isso funcionou, não sei se já tem pesquisa sobre isso. Porque o Lula diminuiu a rejeição, ou aumentou a popularidade, não sei, mas não foi muito, né? Você sabe quanto foi? Houve uma pequena melhora na popularidade do Lula. Saiu uma pesquisa do Atlas, mas a pesquisa já mostrava que havia uma tendência de queda da rejeição e um aumento da aprovação antes mesmo da briga do tarifaço. Ah, é? Então tinha uma pequena recuperação do Lula ali acontecendo, uma reversão de tendência leve. Então não sei, assim, eu não cravaria que... eu não cravaria que é apenas por causa disso, porque já vi uma tendência. E 2, eu não acho que isso vai durar no longo prazo. Eu não acho que essa briga, vamos dizer, o Lula vai ficar ganhando com esse discurso soberano. Até, sei lá, meio do ano que vem já... Até porque se vier consequências econômicas graves pro Brasil, ou mais ou menos graves, o Charles fala ali, olha, o Brasil é um país isolado, no fundo a gente tá falando de 12% da exportação e o que teria problema seria 1/3 disso, ou seja, 4% da pauta de exportação. Então meio que, né, essa não seria a maior consequência, mas a gente não sabe o que os Estados Unidos vai fazer. Se o Brasil ficar batendo o pé, talvez os Estados Unidos batam o pé e eles dispõem de muito mais ferramentas para lenhar a gente. Então, eu não acho que no médio prazo o Lula ganhe muito com isso. Mas é o que ele tá apostando. Na verdade, o Lula acha, e você vê até pelo vigor dele, ele ganhou uma energia. Ele acha que ele ganhou uma causa, né? Puta, finalmente tem uma causa. No mínimo ele tem uma desculpa. Tipo, a economia tá mal. Já tem uma desculpa pra justificar. O bode expiatório. Foi o Trump atacou, mas não deixei atacar a soberania do Brasil. A imitação do Bolsonaro é melhor do que a do Lula, não é? Não é? A do Lula tá muito ruim. Nada, meu Lula é péssimo mesmo. Eu realmente eu só sei fazer um Bolsonaro meu burro. Ele é meu... Tô mal. Ciro sem chance. Estão falando do Ciro concorrer... Até do Temer estão falando. Mas o Temer... Não vai? Não. O Ciro estão falando ele sair pelo PSDB ao governo do Ceará, ou em algum arranjo no Ceará. De não ir pra presidente. Tem esse zum. Mas o que eu sinto é o seguinte, as coisas estavam indo, se a gente fosse desenhar 2026. Um candidato que o Centrão fecharia o apoio e que levaria os votos do bolsonarismo, que era pra ser o Tarcísio. E talvez ainda seja. É que essa briga toda desgastou demais. Não, era assim, ó. Tava fechado o União Brasil, o PP, o PL, o Tarcísio em tese iria pro PL, seria candidato pelo PL, o PSD do Kassab, o MDB e o Republicanos. Basicamente, seria uma hipercoligação, né? E eles ganhariam todo o tempo de TV e iriam numa posição muito forte. Eles unificariam a direita. Aí o Novo iria. Não faria sentido pro Zema ser candidato quando o endosso do Bolsonaro viria para um candidato desse, o Tarcísio, e esse candidato, ele que traria os votos pros deputados do próprio Novo. Então o Novo juntaria. E aí não vai ter Caiado, não vai ter Ratinho, não vai ter Zema, não vai ter ninguém. Beleza. E não vai ter o Leite foi pro PSD. Não teria nenhum desses. Haveria o candidato do PT, o candidato do governo, o candidato que o governo endossaria. E o terceiro candidato, eu não tava vendo, tirando do candidato do partido que a gente tá montando. E eu tô sendo honesto, porque o partido que a gente tá montando, que é a Missão, estará pronto e apto para as eleições e vai participar e vai fazer um contraponto a eles. Como a gente tá vendo que o Ciro... Vocês já podem ter candidato para 26? Cumprindo os prazos, tudo certo do TSE, acho que começou a rodar hoje, inclusive, os prazos, a gente vai participar normalmente das eleições. E a ideia é lançar candidatos para tudo, inclusive presidente da República, e participando das eleições de presidente da República para ir pro pau contra o candidato do Centrão, que será um candidato bolsonarista, e o candidato da esquerda. É fazer uma disputa bem séria contra eles. Você acredita que tem uma terceira via mesmo? Porque na eleição aqui de São Paulo ficou nessa, né? Bolsonarismo, estavam brigando pelo bolsonarismo, pelos bolsonaristas, o Marçal e o Nunes, e do outro lado o Boulos, né?
Não teve espaço pra mais ninguém, né? Não. E na eleição presidencial? Eu acho o seguinte, as pesquisas mostram um cansaço, uma fadiga de material, tanto na direita bolsonarista quanto na esquerda. As pesquisas mostram assim, o antipetismo tá muito grande. O antipetismo é maior do que o petismo. E mas o no antipetismo, o antipetismo maior ainda. Ah, é? Então na direita você tem uma parcela que é leal ao Bolsonaro, mas hoje você já tem, assim, sou anti-PT, mas assim, se pintar uma coisa diferente eu tô indo. Que não seja PT. Que não seja o PT, nem que seja o Bolsonaro. E eu tendo a achar que o Bolsonaro está aumentando a rejeição dele, da família e do bloco dele, com essas ações recentes, porque são ações desesperadas para tentar sobreviver. Naturalmente isso vai abrir espaço para coisas novas. Só que esse negócio novo não vai ser tipo assim, um candidato de centro responsável, porque ninguém liga para um candidato de centro responsável. Quem disse que o problema do Brasil é esse? Porque essa coisa me dá muita raiva. Os problemas do Brasil são muito graves. Você vai precisar de um presidente que, eu vou ser cuidadoso com a palavra, você vai entender, que seja meio radical, porque os enfrentamentos são muito duros, são radicais. Quando eu digo radical, não é um radical de goela, um radical tipo, eu vou fazer, vai acontecer. Assim, o Brasil vai quebrar até 2028 em termos econômicos. A trajetória da dívida pública é de quebra. O que é quebrar? O quebrar é o seguinte, as despesas nossas, elas estão subindo, porque, vamos dizer, o reajuste dos salários são indexados a salário mínimo, aí todos os anos você vai tendo esses aumentos e tal, a pressão da Previdência continua, a trajetória de crescimento econômico não é suficiente, esses aumentos de impostos que fizeram não são suficientes para brecar essa trajetória. Se você está aumentando esse endividamento, não tem como baixar juros, e os juros já representam, o serviço da dívida, que chama, já são 50% lá dos 5,8 tri, então vai começar a faltar dinheiro, já o Brasil tá dando calote interno, não tem como pagar essas coisas. O esperado é que até 2028 a gente fique numa situação de inadimplência. E o problema, a gente não tem ferramenta que não passe por alterar a Constituição para mexer nisso. E aí a gente vai precisar alterar muito a Constituição para mexer e, enfim, alguém tem coragem de fazer isso, algum dos candidatos vai fazer isso, e mais, candidatos apoiados pelo Centrão, sabendo que o Centrão, que é o maior câncer do Brasil, não quer mexer nesses privilégios e nem mexer nesse barulho, vai topar botar a mão nesse vespeiro? Nenhum deles vai. Então o Brasil tem uma trajetória de quebra econômica, ao mesmo tempo que a gente tem um problema que todas as pesquisas captam isso, que é o mais importante do Brasil, que é crime organizado tomando favela, crime organizado tomando cidades. Eu tive em Araguari agora, no fim de semana, no podcast do Três Irmãos. Araguari não é uma cidade grande, uma cidade lá do Triângulo Mineiro, uma cidade legal e tal, todo pichado o PCC. O PCC tomou Araguari, teve já troca de tiro com a polícia, como não tinha no volume e tal. Então, assim, o PCC tá avançando em cidades como Araguari. O Comando Vermelho já avançou no Brasil inteiro também. Ninguém fala nesse enfrentamento. Não dá com a legislação atual. Isso estou falando assim, de maneira clara. Não dá pra derrotar esses caras com a legislação atual. Então, não dá pra chegar assim, não, nem Lula nem Bolsonaro. Então, vamos botar o Eduardo Leite, que vai chegar, olha, é muito importante termos calma. Não dá pra ter calma. É desesperadora a situação. É desesperadora no sentido de que não é sobre um discurso radical. Eu sou de direita, eu sou pela família. Isso é... Desculpa o termo, foda-se. Esse discurso é vazio. É assim, o Brasil vai quebrar, vai precisar mexer na Constituição demais, vai ter que, assim, congelar salário de vários setores do funcionalismo, vai ter que cortar um monte de mamata, e isso é pouco, vai ter que acabar com as emendas parlamentares. Imagina acabar com a emenda parlamentar. Tem 50 bi de emenda, vai ter que cancelar esses 50 bi de emenda. Não, vai ter que achar dinheiro assim, vão ter que cavucar, sabe, 250 bi de corte de orçamento pra você conseguir melhorar a credibilidade e baixar juros. Fez essas duas coisas, começar a sobrar espaço pra gente respirar. E ninguém tá falando nisso. Então, o próximo presidente vai ter que, pra resolver o problema, vai ter que ser um presidente radical no sentido de enfrentar o problema. Vai ter que ser o presidente mais radical pra enfrentar o problema. Senão, cara, a gente vai numa trajetória de, assim, o país quebrar, ficar institucionalmente bagunçado, num mundo que o Trump e a China estão tirando onda, estão brigando entre eles, e a gente é o otário no meio da briga que quer ficar se metendo e tá tomando tapa na cara. É muito ruim, assim, é muito grave a situação. É a situação mais grave que a gente teve, sei lá, desde a redemocratização. Quero saber mais sobre isso, mas eu preciso ir ao banheiro. Manda uma pergunta enquanto isso. Vamos lá. Bora. O Rafael Cardoso, ele fala assim, Renan, vocês atuarão como partido no espectro em que o bolsonarismo domina com lemas de Deus, pátria e família? O que projetarão para conquistar o tal eleitorado que os distinguirá dos protagonistas do campo? Puta, eu vou falar assim de coração aberto. Eu não vou abrir concessão nenhuma no nosso discurso. Esse discurso Deus, pátria e família, ainda que assim, alguém aqui é contra Deus, pátria e família, é meio que um truísmo. Minha família é religiosa, membros do MBL
são cristãos em geral. Não temos, né? Fala assim, eu tenho algo contra Deus. Não tenho nada, muito pelo contrário. Somos a favor da liberdade religiosa. Pátria, nós defendemos o interesse da nação brasileira, temos um projeto de Brasil. E família, sim, a gente tem uma orientação mais conservadora nesse sentido. Dito isso, isso é só um chavão, né? No governo do Bolsonaro, se eu for falar em família, tinha a Damares, que é uma da maior promotora do discurso de esquerda nessa área que se podia ter. Nem o governo Lula foi tão avançado quanto a Damares no governo do Bolsonaro. Então, esse discurso deles é um discurso vazio, mas eu entendo porque é vazio. É um discurso que é formado e é montado para atender um eleitor mais velho, que gosta desses chavões. A gente não quer falar com esse eleitor, assim, a gente não quer ceder pra esse eleitor, se esse eleitor for exigir da gente um comportamento meio idiota. A gente tá falando, ó, eu vou enfrentar o crime organizado, vou declarar guerra ao crime. Você quer estar junto com a gente? Ah, não, mas porque o capitão, eu quero declarar guerra, eu quero prender ou matar todas as lideranças do Comando Vermelho, do PCC, etc, tá? Eu vou retomar o território. Você tá com a gente? Ah, não tô, então boa sorte. Fica aí com o candidato Bolsonaro, que ele não vai fazer nada, como não fazem esses governadores pra enfrentar o crime organizado. Eu vou falar aqui, é uma coisa que todo mundo precisa falar, nós precisamos acabar com a CLT. Esse regime, esse modelo de contratação pra geração, especialmente geração Z, não tá funcionando, a galera não quer, a galera tá pensando em novas formas pra lidar com a economia global. E aí? Ah, o cara mais velho, não, Deus, pátria, viva o capitão. Eu vou romper. Se for pra falar não pra esse eleitor, eu vou falar não. Só que eu não vou mentir pra ele. Esse é um eleitor que tá acostumado a ser enganado, especialmente esse eleitor mais velho. É feito de trouxa. Ele foi feito de trouxa no governo do Fernando Henrique, foi feito de trouxa pelo Lula, foi feito de trouxa pelo Bolsonaro, porque eles falam que esse eleitor quer ouvir, esse eleitor dá o voto e depois fica lá se frustrando. A gente não vai mentir pra esse eleitor, não vou pedir voto pro eleitor se precisar ser na base da mentira, vou ficar entregando esses chavões. Nós vamos pedir voto falando o que a gente quer fazer e não vai ceder uma vírgula da nossa agenda, que é uma agenda muito mais dura que desses caras. O Vinícius, ele fala assim, Brasil seguro, próspero e desenvolvido. Na sua visão, qual o caminho para realizarmos esses 3 eixos? Acha possível vermos nessa geração? E qual seria o lugar do Brasil no mundo e a nossa identidade como povo? Vamos lá, um Brasil seguro. O Brasil seguro começa com uma guerra ao crime organizado e o restabelecimento da autoridade do Estado brasileiro sobre o próprio território. Mais de 25 milhões de pessoas vivem em regiões dominadas pelo tráfico. São, 20 e tantos milhões é um país. As periferias das cidades brasileiras são tomadas pelo tráfico. Você vai ter que retomar. O governo brasileiro, se tiver vergonha na cara, e os militares brasileiros que ganham um salário gigantesco para ficar coçando o saco, tomando uísque em clube militar, se tiverem vergonha na cara, vão participar de operações para retomar a porcaria do nosso território. Aí a gente vai prender ou matar, se resistir num conflito, ou as lideranças do crime organizado. Vamos instituir o direito penal do inimigo, que é mais célere, com penas mais altas para quem for de organização criminosa. E vamos pegar aquelas pessoas que moram nas periferias e inserir elas economicamente a partir do momento que elas estão livres do crime. Você vai poder inserir escola, você vai poder urbanizar a favela, você vai poder levar a economia formal para esses lugares. E aí a gente começa a falar em inserir milhões de pessoas na vida normal. Um Brasil próspero, que ele citou e desenvolvido, passa para ser próspero, necessariamente por reformar a máquina do Estado e fazer uma agenda de competitividade que a gente nunca fez. Ou seja, para um cara instalar uma fábrica no Brasil, ou para o cara montar uma startup de tecnologia, ou para vocês aqui, o Vilela, vocês têm um podcast, para valer a pena vocês continuarem trabalhando aqui, ralando todo dia, as condições econômicas têm que estar claras. Imposto tem que ser o necessário, pouco, mas o necessário para suprir as atividades do Estado. Se você for montar uma empresa, tem que ser rápido. Para fechar uma empresa, tem que ser rápido. A energia elétrica tem que ser mais barata. O dinheiro no banco tem que ser barato. Toda essa gente tem que ter. Se você vai montar uma fábrica, tem que ter estrada, tem que ter ferrovia. E a gente não faz nada disso. A gente tá todo lenhado. A gente só fica pagando conta do Estado e aí o imposto fica caro e a gente, meu Deus. Então, tem que ter uma super agenda de competitividade e isso vai demorar pra dar o resultado, assim, a gente tá falando em... Se a gente toca isso que eu acabei de falar aqui, em 15, 20 anos a nossa vida muda mesmo, de fato, a gente começa a falar, pô, eu tô vivendo num país decente e dessa maneira a gente projeta poder pro mundo, primeiro pra América Latina e depois pro mundo, e o Brasil passa a ser um país respeitado, que é o que a gente não é. Assim, se você não consegue ser respeitado internamente, você permite que o Comando Vermelho seja dono de metade do Rio de Janeiro, como é que você vai querer brigar com os Estados Unidos? Você não cuida nem do quintal. O Comando Vermelho e as outras facções são donas de boa parte do Nordeste, as principais cidades do Nordeste, mas o Lula fica igual um débil mental. Não, é que eu sei imitar mal, né? Não, a Ucrânia faça isso, o Irã faça aquilo. O Lula não tem condição de falar assim, Marcola faça isso, o Marcinho VP faça aquilo. Muito pelo contrário, tá tendo infiltração do Comando Vermelho no governo do Lula. Então, assim, eu não compro esse barato desses caras e pra ter esse Brasil sério, a gente tem que fazer essas coisas aqui. E não importa se sou eu falando, um partido que vocês estão montando, Renan, é um partido que não gosto, tudo bem. Então, o cara que você gosta, exija dele
que ele tenha essas posições, porque todo mundo sabe que é isso que precisa ser feito. Eu vou dizer pra vocês já, eu não sei se é essa câmera que tá, olhando pra câmera, duvido se você cobrar o Tarcísio ou esses caras que eles vão adotar essas posturas e essa posição. Até porque como governadores não fizeram. O PCC aqui em São Paulo aumentou de tamanho. O PCC chegou em Minas Gerais e tá lá. E aí esses governadores vão falar que eu vou ser bravo. Eles não são bravos, não são nada. Eles são uns caras convencionais, normaisões, ligados ao centrão, que vão só empurrar o problema com a barriga. Mas vai ser uma bucalização do... A aplicação do direito penal do inimigo, porque a gente tem que, assim, falar... O que pra não parecer assim, eu vou prender e vou matar. Parece só um slogan. Não, o que é o enfrentamento ao crime organizado? A ideia de declaração de guerra. Ou seja, há um estado anormal das coisas, há um inimigo interno que ocupa de maneira ilegítima território nacional, e ocupa território, ou seja, chão, bairros inteiros, cidades inteiras, e ocupa internamente estruturas do Ministério Público, das polícias, especialmente Polícia Civil, política. Você tem políticos ligados, eu vou dar um nome aqui, ligados ao PCC, espalhados pelo Brasil. Isso tudo está acontecendo. Não adianta a gente chegar aqui com o nosso direito penal todo confuso, com o nosso processo penal todo lento, com o inquérito policial que demora pra caramba pra andar, achar que a gente vai enfrentar esse cara. Não tá dando, a gente tá perdendo essa guerra. E mais, esses caras estão com tanta grana que eles estão com ONGs fazendo lobby em Brasília. Não é minha opinião. Tem matérias do Estadão, matérias do Metrópolis, tem alguns jornalistas que estão correndo risco de vida a fazer isso. O André Chalders. Inclusive, é uma recomendação. Um dia era legal trazer esse cara aqui. Ele faz um trabalho investigativo dessa relação das facções criminosas com o governo, que é sensacional. Então, assim, essas ONGs estão atuando no governo federal, no governo Lula, estão fazendo filme e botando na Netflix. Tem um filme que foi... assim, se alguém procurar aí, chama O Grito. É uma joint venture do PCC e do Comando Vermelho, com ONGs ligadas a eles. Com a participação tem o Marcola no filme, o Marcinho VP, tem um parente do Marcola, tem o Oroa, que é filho do Marcinho VP. Todos eles falando que o sistema prisional é muito ruim, que isso precisa mudar. E a ONG que atua no filme é a mesma ONG que estava sendo investigada por lobby lá no Congresso Nacional e no governo Lula. Então, os caras já estão nesse nível. Os caras têm ONG fazendo lobby em Brasília. E com a legislação atual e com os métodos atuais, não tem como tocar. Esse aqui, ó. Esse filme, premiado e tal, tava na Netflix. Nem sei, acho que deve estar ainda. Então a gente normalizou o crime organizado na nossa vida. Está normalizado. A gente simplesmente não pode aceitar. Então, o direito penal do inimigo é uma tese que foi criada por um juiz alemão chamado Günther Jacobs, que ele fala que existe o cidadão comum, que ele aceita. Você aceita a legislação brasileira. Eventualmente você pode, ao longo da tua vida, cometer algum delito. Todo mundo pode cometer, alguém pode cometer um crime normal. Mas você aceita a regra brasileira. O inimigo é aquele que não reconhece, não aceita e que atua sistematicamente contra a ordem constitucional e contra o direito daquele país. Portanto, contra ele não dá pra você aplicar as regras que é aplicado contra você, por exemplo. Você é um cidadão comum. Eventualmente você pode ter cometido um erro, beleza, você vai ter seu direito de defesa, tudo garantido. Agora, um cara que pertence a uma facção criminosa, ele não pode ser detido e solto na hora, sabendo que o cara tá trabalhando com uma série de ladrões de banco, que tá ocupando bairros inteiros. Não, o direito tem que ser rápido, e um dos princípios do direito penal do inimigo é ser rápido, tem que ser veloz, os procedimentos têm que ser velozes, e as penas muito altas. Dizem-se, o Bukele fez a versão dele do direito penal do inimigo em El Salvador. Dá pra dizer que sim. Os Estados Unidos tiveram uma legislação específica para crimes de terror. Na Europa existem legislações específicas para crimes de terror que são inspirados no direito penal do inimigo. O que a gente tá propondo é muito claro. Direito penal do inimigo para as facções criminosas. E aí o Estado brasileiro destruir as facções criminosas, eliminar elas e ficar com uma lei muito dura para que elas não voltem a surgir. E aí você recupera essas áreas de favela que a gente tem no Brasil e as periferias das cidades, que são um lugar onde esses caras montam a autoridade deles. Recuperar, salvar aquelas pessoas, levar educação, levar emprego para aquele lugar, ter um investimento de décadas em infraestrutura para você tornar essas favelas, essas comunidades, essas periferias em bairro. E aí, cara, a gente tá falando assim em liberar milhões de pessoas que, por exemplo, hoje, não sei se eu estiver me estendendo aqui, Vilela, me interrompa. Não, tranquilo. Mas assim, quantas propriedades que poderiam ser através de regularização fundiária, que estão em favelas ou em zonas controladas pelo tráfico, poderiam, num processo de regularização fundiária, ser tornadas oficiais para os seus donos, para que eles possam financiar em banco, mas que hoje não dá para fazer isso, porque hoje quem define que aquela posse é daquele cidadão é o próprio tráfico. No Rio de Janeiro, se um cara do Comando Vermelho quiser desalojar uma família e dizer que ela não é dona daquela casa que é fruto de uma invasão, ele faz. Eles são a autoridade. Então, sabe, você não consegue levar a cidadania para essas pessoas, o básico do básico do básico. E do jeito que nós estamos atuando como governo e tal,
Não vai rolar. A gente tá perdendo e os caras estão avançando. Então, essa é uma guerra que tem que começar. Alguns falam, isso é uma buquelização. As pessoas vão criar as analogias que elas quiserem sobre isso. Pra mim, o tema central é a aplicação do direito penal do inimigo e uma declaração de guerra a esses caras pra resolver rápido o problema. A gente tá arrastando por muito tempo esse problema. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.